Oi, me chamo Juliana, tenho 29 anos e vim contar a minha história de abuso emocional, psicológico e também financeiro que sofri nas mãos de uma amiga, entre aspas. Eu conheci a Thaís em 2012 na faculdade. Éramos da mesma turma do curso de Engenharia de Produção. Logo nos tornamos amigas e fazíamos absolutamente tudo juntas. Embora estudássemos em uma universidade federal, eu tinha uma condição financeira melhor que a da Thaís. Estudei em bons colégios, tinha uma base melhor. Já a Thaís tinha muita dificuldade, tanto financeira quanto em muitas matérias de exatas, e eu sempre a ajudava nos estudos e ajudava financeiramente também, com pequenas coisas, tipo lanche, xerox e às vezes até passagem de ônibus. Se eu tinha e podia ajudar uma amiga, por que não faria? Thaís era muito gente boa e eu gostei dela logo de cara. Era engraçada, divertida, animada e a nossa amizade foi crescendo. Mas algo começou a me incomodar quando, em um sábado, convidei a Thaís para ir na minha casa pela primeira vez, pois a gente tinha que estudar junto para uma prova muito difícil que teríamos durante a semana. Ela ficou o tempo todo falando de como a minha casa era bonita, como meu quarto era lindo, que ela sonhava em ter um quarto assim, como eu tinha muita roupa. Mas ela não parava de repetir isso o tempo todo, eu já estava ficando aflita. Daí ela bateu o olho em uma blusa minha, vermelha, que estava no meu guarda-roupas, e me pediu emprestada. Eu não gosto muito de emprestar roupas, sabe? Acho algo muito pessoal, mas fiquei sem graça e emprestei. O dia passou, levei a Thaís embora para casa no começo da noite e ao voltar para casa comecei a sentir uma forte dor de cabeça e náusea. Mas achei que fosse enxaqueca por ter estudado muito e tal. Cheguei em casa por volta de 19 horas, tomei um remédio e apaguei. Só acordei no outro dia às 11 horas da manhã. Ou seja, eu dormi mais de 12 horas direto. Acordei com o corpo pesado, fraca, sem energia. Minha cabeça latejava. Passei o domingo todo mal. Durante aquela semana, comecei a perceber a Thaís diferente, meio distante de mim, e quando conversávamos, ela sempre dava um jeito, em tom de brincadeira, de me desmerecer, me diminuir. Dizia coisas como: eu entrei na faculdade por mérito. Ou até falava do meu corpo, que minha barriga estava grande, meu cabelo estava ressecado. Pequenas coisas, mas que me deixava grilada. Quando apresentei meu namorado para ela uma noite que ele foi me buscar na faculdade, percebi que a Thaís fechou a cara. E dessa vez ela não aceitou a nossa carona. Deu uma desculpa e foi embora de ônibus mesmo. A partir dali, ela perguntava muito sobre o Léo. Aonde ele morava, o que fazia da vida, se eu gostava dele de verdade, se eu acreditava mesmo que ele gostava de mim. Como se eu não fosse digna de ser gostada por alguém, sabe? Então ela passou a marcar presença em todos os lugares onde eu e o Léo estávamos. Se a gente fosse no shopping, ela se oferecia para ir junto. Se a gente fosse em um barzinho, lá estava ela também. E sempre na hora de pagar a conta, ela dizia que não tinha dinheiro. E eu pagava sempre para ela, afinal, sem problemas, éramos amigas. Sério, gente, na época eu nem desconfiava que a Thaís estava me usando. Eu queria estar a sós com meu namorado, mas isso estava ficando cada vez mais raro. Ela não se mancava. Ela botava coisas na minha cabeça, tipo: você confia mesmo nele? Você nunca desconfiou de nenhuma traição? Porque homem bonito assim nunca tem uma só. Enrola no mínimo umas 3. E de tanto ela falar essas coisas, eu comecei a ficar meio insegura em relação ao meu namoro. Comecei a ficar ciumenta, comecei a fazer cobranças que antes eu não fazia, e o meu namoro entrou numa crise. E com toda essa minha insegurança e brigas constantes, o Léo deu uma boa esfriada comigo, e aquilo me deixou ainda mais insegura. Eu estava mudando, minha cabeça estava confusa, eu nunca fui magrinha, sempre fui meio cheinha, mas sempre fui tranquila quanto a isso. Só que de uns tempos pra cá, aquilo estava me deixando numa insegurança e baixa autoestima enorme. Parecia que eu tinha entrado em uma maré de azar. Meu carro fundiu o motor, torci meu tornozelo, estava indo super mal na faculdade
Enfim, eu sentia uma angústia na alma. O que estava acontecendo comigo? E a Thaís sempre ali comigo, a melhor amiga e conselheira. A única que queria o meu bem, que me dava bons conselhos. A única que abria os meus olhos. Meus amigos de anos começaram a se afastar aos poucos de mim, pois não tinha mais espaço para eles na minha vida, porque sempre a Thaís estava. Ainda mantinha algumas amizades antigas, mas só pelo WhatsApp, porque eu não tinha tempo para eles, nem espaço. O Léo, então, nem se fala, nosso namoro esfriou de vez. Eu estava exausta, me sentindo fraca, sugada, mas eu acreditava que era por causa do ritmo de estudos puxados da faculdade no final do semestre. Eu realmente estava cega. Nessa altura, eu já estava servindo de motorista da Thaís, pois buscava e levava ela em casa todo dia, bancava tudo para ela, emprestava dinheiro que nunca voltava, e isso foram várias vezes. Realmente ela tinha uma situação humilde, então eu deixava para lá, nunca cobrava. Ela não saía mais lá de casa. Quando o Léo chegava, vocês acham que ela se mancava e ia embora? Não. Aí mesmo é que ela ficava, inventava sempre um programa para fazermos a três, inventava de fazer alguma comida, de pedirmos pizza, de assistirmos filmes. Ela não me deixava um momento a sós com meu namorado. Aquilo já começou a me irritar mesmo, já começou a me incomodar, estava me sufocando. Mas eu tinha pena de ser grossa com ela. Aliás, eu sempre tive pena de ser grossa com qualquer pessoa. Alguns dias depois, o Léo me mandou uma mensagem terminando tudo comigo, do nada. E disse que passaria de noite lá em casa para levar algumas coisas minhas que estavam com ele e pegar as coisas dele que estavam lá em casa. Assim, curto, grosso e frio. E assim ele fez. Chegou na minha casa à noite, completamente frio, indiferente, e pôs um ponto final, sem maiores explicações. Só disse que o sentimento acabou e que ele queria ficar sozinho. Por coincidência, entre aspas, a Thaís não estava presente nesse dia. Justo nesse dia. Bem, isso era a gota d'água que faltava para eu cair numa depressão. Minha vida vinha desmoronando de uns 3 meses para cá. Mas eu estava lutando, sendo forte, mas aquilo me machucou. Comecei a ter pesadelos horríveis com o cemitério, com meu próprio enterro, com acidentes. Engordei muito, perdi a alegria que eu tinha. E por coincidência, mais uma vez, a Thaís também começou a ficar distante, estranha comigo. E quando falava comigo, era por WhatsApp, quando eu a procurava. Eu buscava uma palavra amiga e ela me falava coisas que me deixavam ainda pior. Dizia que sempre soube que o Léo não gostava de mim, que estava comigo por interesse, que eu devia cuidar mais da minha aparência, pois com o corpo que eu tinha, nem emprego eu conseguiria arrumar. Nessa época, começou as férias de fim de ano e para arejar a cabeça, eu fui viajar para o interior, para a casa dos meus pais. E não avisei a ninguém. Queria só um pouco de sossego na minha cabeça, desliguei até o celular, sumi. Conversei muito com a minha mãe sobre tudo o que estava acontecendo comigo, falei dos pesadelos, chorei muito e ela ficou muito preocupada. Me levou na igreja que ela frequentava e a pastora fez uma oração forte em mim. E disse que Deus estava mandando dizer que uma mulher fez um trabalho para destruir a minha vida por pura inveja. Que nesse trabalho foi usada uma peça de roupa minha vermelha. Na hora eu estremeci, comecei a chorar compulsivamente. Parece que toda a energia ruim estava saindo de mim através daquele choro. Eu soluçava de tanto chorar. Agora tudo fazia sentido. Deus estava me revelando sobre a Thaís. Lembrei da blusa vermelha que ela me pediu emprestado e nunca devolveu. Eu fiquei tão cega que eu não lembrava dessa blusa. Por isso ela sempre queria cozinhar lá em casa. Com certeza ela colocava alguma coisa na comida. E eu e o Léo comemos. Eu sempre fui amiga dela e ela me apunhalando pelas costas por inveja. A pastora continuou orando e disse mais, para eu ser forte, pois ainda passaria por um grande desgosto, mas que Deus estava comigo, me amparando, para que eu não perdesse a fé e nem buscasse por vingança, que o mal se destrói sozinho. Depois daquele dia, passei a frequentar os cultos com a minha mãe e tudo começou a melhorar. Não sentia mais aquela tristeza nem angústia.
Os pesadelos pararam e eu estava me sentindo bem melhor, mais animada. Então decidi entrar no Facebook para saber das novidades e aí que veio o tiro de misericórdia. O Léo publicou que estava em um relacionamento sério. E adivinha com quem? Sim, com a Thaís. Menos de 1 mês do nosso término. Meu mundo caiu naquele momento. Senti tanto ódio dos dois, mas me lembrei das palavras de Deus de que Ele estava comigo, me amparando, para que eu não pensasse em vingança. Depois vim descobrir, através de amigos em comum, que eles estavam saindo desde que ainda namorávamos. Mas eles não queriam me contar, porque achavam que eu não ia acreditar. Mesmo com o coração magoado, decidi seguir em frente e deixar que a justiça de Deus agisse por si só. Voltaram às aulas, mas a Thaís não apareceu na faculdade. Trancou o curso. Soube tempos depois que ela estava grávida dele. Eu não buscava saber notícias deles, até bloqueei os dois nas redes sociais. Mas sempre alguém vinha me contar alguma coisa ou outra. Passaram-se alguns meses, quando tive a notícia de que o Léo capotou o carro na BR e morreu na hora. A Thaís sobreviveu, mas teve várias fraturas por todo o corpo, pois foi jogada longe para fora do carro e infelizmente perdeu o bebê. Demorou 2 anos para se recuperar totalmente, mas ficou cheia de cicatrizes, inclusive no rosto. Eu não fiquei feliz com essa notícia, pelo contrário, fiquei muito triste pelo Léo, que com certeza estava cego e enfeitiçado também, e pelo bebê que não tinha culpa de toda essa sujeira. Nem acredito que isso seja justiça divina, porque Deus é bom e misericordioso. Acredito que seja efeito do mal que ela mesma lançou e voltou para ela. Quem planta vento, colhe tempestade. Hoje estou em um outro relacionamento com uma pessoa muito boa e aprendi muito sobre pessoas narcisistas e o seu poder destrutivo. Infelizmente, eu fui vítima de uma pessoa assim, mas graças a Deus eu tive o meu livramento. Fim.